Olá, essa é a videoaula Primeiros Passos no Violão e no Ukulele. Ela foi contemplada no PROAC 39 de 2021. Eu sou o Bruno Botosso, sou músico, sou formado em música pela USP, Universidade de São Paulo, e fiz licenciatura em música pela Faculdade Integrada Cantareira, FIC. Dou aula há mais de 20 anos e estou gravando aqui essa videoaula com o intuito de despertar o desejo das pessoas tocarem instrumento, quebrar esse mito que só toca um instrumento quem tem um talento muito especial ou quem nasceu com um dom. Então eu vou fazer aqui uma abordagem mais ampla e para quem quiser se aprofundar mais depois, aí tem outros materiais, ou quem quiser fazer aula com o professor presencialmente, eu indico também. Vou começar aqui fazendo um resumo dos itens que eu vou abordar na aula. Estou aqui com as minhas anotações para tentar não esquecer de nada. Eu pensei em dividir a aula em 7 partes e vou tentar descrever cada partezinha agora. A primeira delas eu chamei de parâmetros do som, que eu vou explicar um pouquinho sobre a altura do som, sobre timbre, intensidade, duração. Vou entrar mais a fundo daqui a pouco. Segunda parte, nomes e funções das principais partes do violão e do ukulele. Terceira parte, notas musicais, falar um pouquinho do nosso sistema musical. Depois, quarta parte, afinação. Eu vou ensinar a afinar um instrumento usando um aplicativo de smartphone, de celular. Depois, quinta parte, melodia e harmonia. Vou falar um pouco sobre esses conceitos. Depois, sexta parte, notação musical, mais especificamente tablatura. Então vou ensinar como ler uma tablatura e talvez como escrever, como anotar numa tablatura também. E a última parte é a parte prática, que eu vou ensinar a tocar uma música. Eu vou ensinar a tocar Cai Cai Balão, a melodia de Cai Cai Balão. Parâmetros do som. Eu vou dividir aqui em 4 parâmetros do som: altura, duração, intensidade e timbre. Vamos lá, a altura. A altura, o som pode ser mais grave ou mais agudo. A gente está sempre relacionando um som com outro. Esse som é mais grave, aquele som é mais agudo. Para a gente entender mais fácil, um som mais grave é um som mais grosso. Um som mais agudo é um som mais fino. Na música, a gente evita tratar como som grosso e fino. É mais correto falar grave e agudo. É legal, eu gosto sempre com meus alunos de associar a natureza. Então, um leão, por exemplo, o rugido de um leão é um som grave. E o miado de um gato é um som agudo. É interessante observar que quanto maior o animal, geralmente o som dele que ele emite é um som mais grave. Quanto menor o animal, o som que ele emite é um som mais agudo. Para os instrumentos é assim também. Então, um contrabaixo tem um som mais grave. Um violino tem um som mais agudo, porque o violino é menor e o contrabaixo é maior. Agora vamos entender por que alguns sons são mais graves e outros mais agudos. Tudo tem a ver com vibração, com oscilação. Tudo que emite som vem a partir de uma vibração, de uma oscilação. Tudo que vibra mais lentamente, com uma frequência mais baixa, tem um som mais grave. E o que vibra mais rapidamente, ou seja, com uma frequência mais alta, tem um som mais agudo. Eu vou mostrar aqui na prática nas cordas de um violão, por exemplo. Essas cordas que são mais finas, essa corda mais fina aqui, quando eu toco ela, vou puxar aqui e tocar ela vibra rapidamente e uma frequência alta e emite um som agudo. Essa corda de cima aqui, como ela é mais grossa, mais densa, eu toco ela vibra mais lentamente, emitindo assim um som mais grave. Então a gente já sabe que essa é uma das maneiras do som no violão, ou mesma coisa no ukulele, ficar mais grave ou mais agudo. Vai depender da corda que a gente está tocando. Quanto mais grossa a corda, mais grave é o som. Quanto mais fina a corda, mais agudo é o som. Mas tem outras maneiras da gente mudar a altura dessas notas. Uma das maneiras é a tarraxa. Então são as tarraxas que eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas é mudando a tensão da corda. Quanto mais esticada está essa corda, mais agudo será esse som. Então mais alto será essa frequência. É assim que a gente afina o violão.
Então se a corda está com um som mais grave do que a gente quer, a gente estica ela, ela vai ficar mais tensa, portanto ela vai ficar com um som mais agudo. E aí o contrário, se ela estiver muito aguda, a gente afrouxa ela e ela vai ficar com um som mais grave. Essa é uma outra maneira então de mudar as alturas no violão. Então a primeira é a grossura, a densidade da corda, a segunda é a tensão da corda, e a terceira e mais importante para a gente agora aqui é o comprimento de corda. A gente consegue mudar o comprimento de corda durante a música, enquanto a gente está executando uma música no violão. Tudo que eu falo para violão aqui serve para ukulele também. Então quando a gente toca essa corda solta, por exemplo, vamos tocar essa corda solta, ela tem esse comprimento de corda que vai daqui, desse ponto, até esse ponto. Quando a gente aperta essa corda em algum lugar, aqui com essa mão, mudou o som. O som ficou um pouco mais agudo, porque o comprimento de corda diminuiu. A gente está tocando a corda, é como se ela tivesse só esse comprimento, desse ponto até esse. Então vou mostrar aqui em outra corda. Por exemplo, essa corda aqui. Tem esse som quando ela está solta. Se eu aperto aqui, por exemplo, fiquei com um som mais agudo porque eu diminuí o comprimento de corda. O segundo parâmetro é a duração. Então o som pode ser mais curto ou mais longo. Esse é bem fácil de entender. É importante saber que a duração tem a ver com ritmo. Então vou fazer aqui sons curtos na sequência. Tende a dar uma sensação de ritmo mais rápido. E sons mais longos tende a dar uma sensação de ritmo mais lento. O terceiro parâmetro, que é a intensidade, ele é simples, mas ele acaba gerando alguma confusão aí. Intensidade do som, a gente divide em forte e fraco. Então o som pode ser mais forte, o som pode ser mais fraco. Qual que é a confusão que acontece aqui? A gente às vezes mistura no nosso dia a dia um som forte, fraco, com um alto e baixo. A rigor, um som alto ou um som baixo está se referindo à altura do som. Então um som mais alto seria um som mais agudo a rigor. Um som mais baixo, um som mais grave. Não é à toa que um instrumento baixo chama-se baixo, porque ele tem um som grave, ele emite notas graves. Então o correto seria a gente falar no nosso dia a dia, não o som está muito alto, o som está muito forte. E o contrário, o som está muito fraco. E o quarto parâmetro, que eu deixei por último porque ele é um pouquinho mais complexo, não pretendo me aprofundar muito nele, porque ele realmente é mais complicado, mas dá pra gente entender um pouquinho do que acontece. O quarto parâmetro é o timbre, então, é aquele parâmetro que é muito sutil, mas a gente chama de qualidade do som, que é aquela característica que faz a gente reconhecer, por exemplo, quando está sendo tocado um piano ou um violão. Parece óbvio, né? Mas como que o nosso ouvido consegue perceber que esse é um som de piano, esse é um som de uma flauta, esse é um som de violão? Pelo timbre. Ou, por exemplo, também reconhecer a voz de uma pessoa. Como que a gente sabe quando é uma pessoa que está cantando, ou outra pessoa que está cantando, ou está falando? Pelo timbre. Então é uma característica mais elementar, tem a ver com a composição do som. Eu vou parar por aqui. Quem quiser depois pesquisar mais, fiquem à vontade. Quem quiser me perguntar também, eu posso depois explicar um pouco melhor. Agora eu vou passar para a próxima parte da aula e vou falar um pouquinho sobre as partes do instrumento, tanto do violão quanto do ukulele. Muitas coisas são iguais, depois eu vou falar quais são as diferenças. Então vamos lá, as principais partes do violão são o tampo, que é essa madeira que fica aqui na frente dele, cordas, então o violão tem as 6 cordas, braço, tarraxas, que são essas pecinhas que a gente usa para girar e afinar o violão, que daqui a pouco eu vou ensinar a fazer isso. Nos braços nós temos os trastes, que são esses ferrinhos, cada ferrinho desse aqui a gente chama de traste, que vai dividindo aqui o braço. O espaço, esse aqui é super importante, o espaço entre 2 trastes a gente chama de casa, então aqui tem a primeira casa, a primeira casa aqui para enxergar melhor, a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa e assim por diante. Aqui a gente chama de pestana, são os 2 pontos de apoio da corda, a pestana e o rastilho, aqui embaixo, então essa pecinha branca aqui. E aqui é o cavalete, onde vai apoiado o rastilho.
Depois a gente tem a boca, a roseta, que é esse desenho que tem aqui em volta da boca do violão, faixa lateral, tampo traseiro. É isso. O conjunto, isso aqui é importante, a caixa de ressonância que a gente chama, que tem a função de amplificar o som do instrumento. Vamos falar um pouco das... importante também lembrar que as cordas do violão são cordas de nylon, material. Do meu violão são cordas de nylon, tem violão com corda de aço também. O violão clássico geralmente tem corda de nylon. E as cordas, 3 cordas de cima aqui, as cordas mais graves, elas são encapadas com metal. Tá? Mas elas são de nylon também, só que encapadas com metal. Vou falar um pouco da diferença do violão para o ukulele. O violão, as duas diferenças. Primeiro é óbvio que é o tamanho. Então, tá aqui, eu vou pegar os dois juntos aqui. Então, o violão e o ukulele. Tá? Não está cabendo na tela todo aí, mas acho que dá para ter uma ideia. Então, o violão é maior do que o ukulele, portanto, ele tem um som mais grave. A gente acabou de ver isso aqui um pouquinho antes. Outra diferença. O ukulele tem 4 cordas e o violão tem 6 cordas. Mas o ukulele, tanto o ukulele quanto o violão, tem as cordas de nylon. Agora vamos para a nossa próxima parte da aula, as notas musicais. Eu vou contar agora como que a gente organiza essas notas musicais dentro do nosso sistema musical. Se não ficar claro, aí a vantagem de ter uma aula gravada é que dá para assistir mais vezes. Se mesmo assim ainda não ficar claro, pode me perguntar que eu respondo depois. Nessa parte eu prefiro usar o piano que eu tenho aqui atrás para mostrar como que se organizam as notas. O piano é mais fácil de enxergar. Depois eu vou usar uma escaleta também, que eu separei aqui para colocar mais perto da tela para ficar mais claro. Então, as notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Essas notas musicais têm todos os instrumentos. Vou tocar aqui na escaleta agora. Então, ela tem no piano, tem na escaleta, tem no violão e tem no ukulele. A vantagem aqui da escaleta, que eu vou deixar aqui mais perto, é que visualmente é mais fácil de enxergar. Eu vou ensinar a primeira coisa, onde localizar as notas musicais. Eu estou entendendo que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, então, as notas musicais, que são elas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Importante perceber que a gente repete um do no final da sequência para dar uma ideia de ciclo, que as notas são infinitas. Elas vão para o agudo e vão para o grave. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Eu vou ensinar a achar isso aqui primeiro na escaleta, depois a gente vai transportar a mesma ideia para o violão e para o ukulele. A nota do está aqui. Então, nota do está antes dessas duas teclas pretas, onde tem essa tecla branca, essa aqui é a nota do. E a partir daqui, então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. A gente chega num outro do também antes dessas duas teclas pretas aqui. Percebe que o ciclo se repete, vai para cá, aqui vai ficando o som, vai ficando mais agudo e vem para cá também. A partir desse do aqui, o som vai ficando mais grave. Uma outra coisa bem importante da gente perceber aqui na escaleta é que em alguns espaços não tem a tecla preta e outros espaços tem a tecla preta. Então, se a gente começar desse do aqui, ó, do, ré, mi, quando a gente vai passar para a nota fá, não tem a tecla preta. Vamos continuar. Fá, sol. Entre o fá e o sol, por exemplo, tem a tecla preta. Fá, sol, lá, si, do. Ó, entre o si e o do, mais uma vez, ó, não tem a tecla preta. Isso é muito importante quando a gente for entender o raciocínio no ukulele ou no violão. Então vamos lá agora transportar a ideia para o violão. Vamos localizar, mapear essas notas no braço do violão. Lembrando que eu falei agora há pouco, que se a gente tem uma corda aqui no violão e vai apertando, esse som vai ficando mais agudo. Mais ou menos como eu estava fazendo na escaleta agora.
Vou dar algumas dicas, aproveitar que eu peguei o violão agora já dar outras dicas. O violão tem 6 cordas e a gente numera as cordas sempre de baixo para cima, do agudo para o grave. Então é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Vou fixar aqui na primeira corda e avisar vocês que é uma nota Mi. Daqui a pouco eu vou pôr na tela aqui, anotado bonitinho as cordas do violão e do ukulele, quais são elas. Mas então essa corda do violão é uma corda Mi. Se a gente apertar aqui na primeira casa do violão, agora vocês já sabem o que é casa, o som fica um pouco mais agudo. Qual que é a nota que vem na sequência do Mi, na ordem delas? Qual a nota que é um pouquinho mais aguda que o Mi? Do, Ré, Mi, Fá. Portanto, apertando aqui na primeira casa, a gente tem uma nota Fá. Então corda solta é Mi, apertando aqui é o Fá. Vamos continuar o raciocínio. Depois do Fá vem a nota Sol. Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que tem um detalhe. Vamos lembrar da escaleta aqui. É aqui que muita gente confunde. Então a gente veio até aqui, ó. Do, Ré, Mi, Fá. Para chegar no Sol, tem essa tecla preta no meio aqui do caminho. Da mesma maneira que a gente pula essa tecla preta para chegar no Sol, no violão, a gente tem que pular essa casa para chegar no Sol. Então vamos lá de novo. O Mi era a corda solta. Apertando aqui a gente tem uma nota Fá, que é um pouco mais aguda. A gente pula essa casa para chegar no Sol, que aqui seria como se fosse a tecla preta. E depois chega na nota Sol. Resumindo, toda vez que tiver uma tecla preta no piano ou na escaleta, a gente tem que pular uma casa. Quando não tiver uma tecla preta, aí é direto, é a casa seguinte mesmo. Vou mostrar aqui para ficar mais claro, o exemplo é sempre melhor. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando eu chego na nota Si, para ir para a nota Do, não tem a tecla preta. Pode ver lá que não tem a tecla preta entre o Si e o Do. Então, Si para o Do, uma casa só. Para decorar, para não esquecer mais, entre Mi e Fá e entre Si e Do não tem a tecla preta. Então, toda vez que você estiver no Mi indo para Fá, no violão ou no ukulele, uma casa só de distância. Entre o Si e o Do é a mesma coisa. As demais, 2 casas de distância. Eu vou dar exemplo em outra corda para ver se vai ficar mais claro ainda. A segunda corda do violão é uma corda Si. Daqui a pouco eu vou ensinar a afinar, vou ensinar tudo isso. Então a corda Si do violão. Que nota que vem depois, na sequência das notas musicais, que nota que vem depois do Si? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então Si, Do. Si pro Do não tem a tecla preta. Então eu aperto aqui na primeira casa do violão para ir para a nota Do. Uma casa só de distância. Si, Do. Então a gente já sabe que aqui é uma nota Do. Do pro Ré, que é a próxima nota, a gente tem que pular essa casa aqui, que seria a tecla preta que existe entre o Do e o Ré. Então depois, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Eu vou aproveitar que eu tô com o violão aqui na minha mão e agora sim eu vou falar quais são as cordas soltas do violão. Então a sexta corda é uma Mi, a quinta é uma corda Lá, a quarta é a corda Ré, a terceira é uma corda Sol, a segunda Si e Mi. Então Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Vou falar aqui um pouquinho do ukulele. Ele já está aqui do meu lado. Então o ukulele está aqui, ele é menorzinho, mas a ideia é a mesma coisa. As notas dele são Sol, Do, Mi, Lá. Então vou escolher, por exemplo, nota Do no ukulele e vou mapear as notas dentro só dessa corda Do aqui. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Agora, na próxima parte, eu vou falar um pouquinho sobre afinação. Para afinar o instrumento, a gente consegue afinar de ouvido,
mas é mais difícil. Isso aí a gente deixa mais pra frente. Quando você já tiver uma prática tocando, com o ouvido mais treinado, aí dá pra começar aí treinando, aí tentando afinar de ouvido. Por enquanto eu recomendo que use um aplicativo de celular. Eu vou abrir aqui um aplicativo do celular e vou mostrar pra vocês. Tem vários hoje em dia. Eu vou mostrar qual que eu tenho usado aqui. Esse Guitar Tuner. Ele tá abrindo. Enquanto ele abre, eu vou explicando umas outras coisas. Todos esses aplicativos, ou a grande maioria deles, vai avisar que nota que você está tocando no instrumento. Ele vai reconhecer por aproximação. Então, quando você toca uma corda, ele vai reconhecer que aquela corda, que é a quarta corda do violão, por exemplo. Ele vai te avisar, ó, você está afinando a quarta corda. Só que ele não vai te avisar que é a nota Ré. Ele vai usar um símbolo. Ele vai usar uma letra para indicar que aquela é a nota Ré. E os símbolos são esses aqui que eu vou pôr aqui. E eu vou mostrando. Então, a gente vai pegar as 7 primeiras letras do alfabeto. E cada uma vai representar uma nota musical. Nessa sequência que está aqui. Então, se eu for afinar a corda Ré do violão, no aplicativo, lá no afinador, vai aparecer a letra D. Tem que ficar ligado com isso para não fazer besteira. Eu vou pegar o violão aqui que está aqui do meu lado e vou mostrar para vocês. Então a corda Ré do violão é a quarta corda. Lembra que a gente conta sempre de baixo para cima. E aí eu vou colocar o aplicativo aqui na tela para vocês darem uma olhada. A câmera está focalizando no meu rosto. Eu vou tirar o meu rosto aqui. E aí eu vou tocar a quarta corda do violão. Ó, ele já mostrou para mim que está afinado. Ele já acendeu a luzinha na quarta corda. Apareceu lá a letra D. E mostrou que está afinado. Muito bem. Eu vou desafinar um pouquinho de propósito. Quer ver? Olha como que ele aparece. Ele avisa lá pra gente. Que está mais grave. Ele avisa que tem que esticar. Aí eu tenho que girar a tarraxa. Estou girando aqui a tarraxa. Lembra que a tarraxa é aqui que eu estou girando. Ó. Você gira, dá pra ver o lado que vai esticando a corda. Lembra que eu falei? Quando estica, ela fica mais aguda. Ele está me avisando que a corda está grave. Então eu tenho que esticar ela. Se você girar para o lado errado, rapidinho você vai perceber que está errado. Porque ele vai te avisar. Então, mais uma vez aqui, ó. Agora afinou. Vamos supor que eu afinei errado, ó, eu estiquei demais, ó. Olha lá, a bolinha passou para lá. Agora eu vou voltar aqui a afinação para ficar certo de novo. Agora já ficou certo. Todos os aplicativos têm a mesma ideia. Tem uns que ao invés da bolinha, é um ponteiro que avisa, mas é isso. Todos avisam com uma letra, que corda que você tem que afinar. Então, vou lá de novo para a colinha aqui de vocês. Vou afinar a corda Lá. Então no aplicativo lá vai aparecer letra A. E eu vou afinando até o ponteiro ficar centralizado. Ou até a bolinha ficar centralizada. Ele usa o próprio microfone do aparelho celular para captar o som do instrumento, do violão ou do ukulele. E avisar se tem que esticar mais a corda para ela ficar mais aguda. Ou se tem que afrouxar a corda para ela ficar mais grave. Agora eu vou abrir no ukulele rapidinho, só mostrar, mas é a mesma coisa. No meu aplicativo, aparece aqui, ó. Aqui, ó, para trocar o instrumento. Então tá violão, eu aperto aqui, vou para o ukulele. Aí já aparece um desenho do ukulele, as 4 cordas dele. Eu vou tocando aqui. Já tá afinado, já avisou que é uma nota Lá. Mi já tá afinado. Já tá afinado também um Dó, que é a letra C. E um Sol também que já tá afinado aí, a quarta corda. Agora, eu vou tentar explicar para vocês o conceito de melodia e harmonia. Não é tão simples. Para nós músicos que estamos mais acostumados com isso, é mais natural.
Para quem não está tão familiarizado, é uma coisa abstrata. A melodia e a harmonia não é uma coisa tão concreta assim. Eu vou tentar mostrar com exemplos para ver se fica um pouco mais claro. Vamos lá então. Melodia é uma sequência de notas com uma ideia musical. Tem que ter um sentido musical para ser melodia. Perceba que não precisa ser bonito para ser melodia. Mesmo porque o belo dentro da arte, dentro da música, é relativo. O que é belo para um não é belo para outro. Ou mesmo porque um compositor, às vezes, não quis fazer uma coisa bela. Ele tem o direito, a arte a gente tem essa liberdade. Vamos lá, vou tocar uma melodia aqui então. Melodia de Cai Cai Balão, que eu vou ensinar daqui a pouco vocês a tocar. Vou tocar agora uma harmonia, a harmonia da mesma música. Para entender a harmonia, eu acho que o mais importante é entender acordes primeiro. A diferença de melodia para acordes é que melodia é uma sequência de notas, uma nota depois da outra, que gerando uma ideia musical. Acordes são blocos de notas. Acordes são quando nós tocamos notas ao mesmo tempo. Os acordes, eles têm uma função, geralmente dentro da música, uma função de acompanhamento, de acompanhar uma melodia. A sequência de acordes, a gente diz que é uma harmonia. Então, quando eu falo, eu sei tocar essa harmonia, a harmonia dessa música, eu sei tocar os acordes dessa música. Vou dar um exemplo prático para ver se fica mais fácil. Então, a mesma música. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Então, a melodia estava no meu canto, eu estava cantando as notas, e o violão estava fazendo a harmonia, ou seja, estava fazendo os acordes. Nesse caso, que o violão estava fazendo a harmonia, ele está assumindo um papel de acompanhamento. O violão estava acompanhando a melodia que eu estava cantando. É muito comum isso, o violão assumir esse papel. Então o violão pode acompanhar alguém cantando, pode acompanhar alguém assobiando, pode acompanhar uma flauta que está sendo feita a melodia, um saxofone. Então ele tem esse papel, que é um dos papéis mais importantes que tem para ele. Vou falar agora um pouquinho sobre notação musical. Notação, registro, como que a gente faz para anotar a música, como que a gente faz para ler música. Isso é muito importante, uma para a comunicação, para o estudo dos músicos, outro para registros históricos. O que a gente sabe muito hoje do que foi feito na música lá na Idade Média, lá na Idade Antiga, porque as pessoas anotavam as músicas. Ainda mais numa época que não tinha gravação. Mas eu vou falar então um pouquinho sobre as diferentes maneiras de se anotar música. Existem várias, eu escolhi duas aqui só para mostrar e vou me aprofundar um pouquinho em uma. Vou falar primeiro aqui da partitura. Isso aqui é uma partitura, todo mundo já deve ter visto. Vou falar vantagens e desvantagens da partitura. A primeira grande vantagem dela é que ela é universal, ela serve para qualquer instrumento. E então uma partitura serve tanto para um violão, quanto para um piano, quanto para um ukulele, um canto, tudo pode ser escrito na partitura. Essa é a grande vantagem dela. Outra vantagem é que ela é muito detalhada. Tudo da música, ou quase tudo da música, a gente consegue anotar numa partitura. Qual que é a desvantagem dela? Por ela ter tantos detalhes, ela não é tão fácil da gente começar a ler. Não é tão rápido também, ela é um pouco mais demorada de começar a entender, até a gente ganhar uma fluência na partitura, demora um pouquinho mais. Não é a minha ideia me aprofundar na partitura, a ideia era só mostrar mesmo aqui. Então, mais uma vez aqui a partitura, desse jeito aqui. Para a aula de hoje, eu pensei em mostrar para vocês como que funciona a tablatura. E já vou aproveitar e falar um pouquinho já da próxima parte da aula, que é da parte prática. Eu escrevi aqui duas tablaturas, uma para o violão e uma para o ukulele. A ideia é basicamente a mesma, mas eu já escrevi a tablatura da música que a gente vai tocar, que é Cai Cai Balão, a melodia de Cai Cai Balão. Primeiro aqui no violão. Então, a tablatura fica assim. Essa é a tablatura para violão, então de Cai Cai Balão. Eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. A vantagem da tablatura,
Eu já falei aqui, né? É meio que o oposto da partitura. A vantagem dela é que ela é muito prática. A gente aprende a ler tablatura e já praticamente sai tocando. É rápido. Qual que é a desvantagem dela? Primeiro que ela não é universal. Essa maneira de anotar aqui da tablatura funciona muito bem para instrumentos de corda que tem um traste. Então é uma coisa muito limitada. É mais para violão, guitarra, ukulele, baixo, cavaquinho, para esses instrumentos então que tem cordas e trastes. Outra desvantagem da tablatura é que geralmente a gente não anota ritmos nela. Então a gente anota só as alturas, ou seja, a gente coloca nela anota as notas que a gente vai ter que tocar. Então a gente sabe quais são as notas, mas a gente não sabe a duração delas, a gente não sabe o ritmo delas. Para tocar uma música que esteja anotada assim com tablatura, é bom que a gente saiba qual é essa música para tentar ir meio de ouvido, lembrando como que era o ritmo dela. Por isso que eu escolhi uma música que eu acho que todo mundo conhece, que é Cai Cai Balão, que todo mundo lembra do ritmo dela e acho que vai fluir. Vamos lá agora finalmente para a nossa parte prática. Vou ensinar de fato agora a tocar o Cai Cai Balão no violão e no ukulele. A primeira dúvida que provavelmente vai surgir é como segurar um instrumento. Então vou mostrar primeiro aqui o violão. Eu estou com as pernas cruzadas aqui, com o violão apoiado. O interessante é que o violão fique bem apoiado, tanto o violão quanto o ukulele, e bem estável, sem que eu dependa das duas mãos para segurar ele. Se eu estiver precisando de segurar a mão aqui para o violão não cair, é porque tem alguma coisa errada. Geralmente quando eu apoio na perna, no peito e aqui no braço, tudo se resolve e as mãos ficam liberadas para tocar. Tá? Vou mostrar agora o ukulele como é que fica. Eu gosto de cruzar a perna e apoiar e segurar ele um pouquinho mais alto, mas ele também já fica apoiado com as mãos liberadas para tocar. Certo? Vamos lá então agora na tablatura para ver onde que... outra dúvida que surge, que dedos que a gente usa de cada mão. Então, a mão esquerda, a gente vai usar esses 4 dedos aqui para tocar violão. O polegar a gente não usa porque o polegar está aqui atrás do braço do instrumento. Então a gente usa esses 4 dedos. E na mão direita a gente não usa o dedinho para tocar. A gente usa esses 4 dedos aqui para tocar. Para fazer o Cai Cai Balão, a gente só vai precisar usar esses 3 dedos, não vai precisar usar esse dedo. E da mão direita a gente só vai usar esses 2 dedos, indicador e médio. Vou falar rapidamente o nome deles. Dedo 1, 2, 3 e 4. Essa é a forma padrão, a convencionada da gente nomear os dedos para a técnica do violão. Então, dedo 1, 2, 3 e 4. Dedo polegar, indicador, médio e anular. Esse dedo a gente nem nomeia ele porque a gente não usa na técnica de violão. Bom, violão apoiado então, eu gosto de tocar com a perna cruzada. Existem várias maneiras de segurar violão e ukulele. Aos poucos você mesmo vai descobrindo a melhor maneira. O importante é que você fique confortável, relaxado, que não tensione nenhuma parte do corpo. Percebe que não é só dedo e mão que a gente se preocupa. A gente se preocupa com coluna, com braço, com cotovelo, o ombro. A gente tem que estar bem, tem que se sentir confortável para tocar. Inclusive, a gente toca melhor quando a gente está confortável. Então isso é bem importante. Falei já como segurar o violão, já falei um pouco dos dedos. Essa figura aqui que eu pretendo colocar aqui na edição do vídeo aí para vocês são os nomes dos dedos, né, que a gente vai usar. Vamos falar um pouco já como tocar a música, o Cai Cai Balão. Como que a gente vai ler a tablatura? Então é o seguinte, aqui tem as 6 cordas desenhadas, porque essa aqui é a tablatura para o violão. E em cima as 6 linhas aqui, cada linha vai representar uma corda. E em cima da linha tem um número que vai ser a casa que eu vou ter que apertar com a mão esquerda. Por exemplo, aqui ó, tem número 3 desenhado em cima da segunda linha. Então eu venho aqui para a segunda corda do violão. Ó, a segunda corda do violão, que é essa aqui. Espero que esteja dando para ver bem. Então, segunda corda do violão na terceira casa. Aí eu aperto aqui. Percebe que eu usei o dedo 3 para tocar. Eu gosto, não é uma regra que tem que ser assim, mas geralmente funciona bem. Então, dedo 1 na primeira casa, dedo 2 na segunda casa
e dedo 3 na terceira casa. Nessa música a gente só vai precisar usar essas 3 casas, então esses 3 dedos dariam conta de tocar a música completa. Então a primeira nota, na segunda que a gente vai tocar, vai ser na segunda corda, na terceira casa. Importante saber que cada número desse aqui é uma nota musical, esqueci de falar isso. Então essa primeira nota aqui, que eu toco 2 vezes ela inclusive, ó. Então 2 vezes o número 3, porque eu toco 2 vezes essa nota. Depois na mesma corda, eu vou tocar aqui na casa 1. Depois 0 significa corda solta. Significa que eu não prendo nada, que eu não aperto o dedo nenhum. Então 3, 3, 1, 0. Vamos ver como é que fica na prática isso aqui, ó. Então 3, 3, 1, 0. Então na mão esquerda é isso, né? 3, 3 com o dedo 3, casa 1 com o dedo 1 e 0, corda solta. Mão direita, recomendo que use apenas o dedo indicador e médio. Vou tocar uma vez esse trecho de novo, ó. Vou tocar a música inteira para vocês verem como é que fica. Então é isso. Uma coisa muito importante, que é uma coisa que todo mundo confunde, é que a linha de cima aqui é a corda de baixo do violão. É ao contrário. Porque na música tudo que é pra cima representa som agudo. Lembra que a primeira corda do violão que é a mais aguda. Então ao contrário. A linha de cima aqui é a corda de baixo do violão. E a linha de baixo daqui é a corda de cima do violão. Mesma coisa pro ukulele. Então eu vou mostrar agora como é que ficaria a mesma tablatura, só que agora pro ukulele. Percebe que tem 4 cordas, 4 linhas aqui, representando as 4 cordas do ukulele. E eu vou tocar aqui para vocês verem como é que fica. Tudo muito parecido, viu? Então vou pegar o ukulele. Dicas importantes. Vou dar dicas de mão esquerda primeiro. Os dedos têm que estar sempre próximos ao traste. Então um lugar bom, uma região boa para a gente tocar seria aqui, por exemplo. Não no meio do traste e muito menos nesse canto da casa, desculpa. Não no meio da casa e muito menos nesse canto da casa. Então sempre próximo ao traste. Ó. Próximo ao traste. Outra coisa importante, usar bem a ponta dos dedos. Não deixar os dedos deitados assim para tocar. Então usando sempre bem a pontinha do dedo. Para a mão direita, tentar alternar. Eu sugeri de usar indicador e médio. Tentar ir alternando. Usar uma vez o indicador e outra vez o médio. Sem ficar repetindo o dedo 2 vezes o indicador, 4 vezes o médio. Não é legal. Então tenta sempre que possível ir alternando esses 2 dedos aí. Então é isso, eu vou encerrar a aula agora, mostrando que a minha ideia é mais do que ensinar a tocar uma música no violão, no ukulele, tocar o Cai Balão. Eu queria explicar alguns conceitos básicos de música mesmo, explicar algumas coisas do funcionamento do instrumento, um pouquinho de técnica, fazer um apanhado geral e despertar nas pessoas essa vontade de tocar um instrumento, mostrar como não é tão difícil assim, é só ter vontade. Só correr atrás, não é uma coisa que precisa ter um dom ou um talento especial, como eu falei. E espero que tenha conseguido despertar essa vontade em vocês. Até breve.